Olá, boa tarde. Começa agora o programa Debate CMM. O nosso convidado de hoje é o vereador Diego Afonso, do União Brasil. Ele que é natural de Manaus e foi reeleito para o terceiro mandato consecutivo. É bacharel em Direito e pós-graduado em Liderança e Gestão Organizacional. Vereador, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde a todos os telespectadores que nos acompanham através da TV Câmara, das plataformas digitais. Para mim é um orgulho estar aqui, indo para o meu terceiro consecutivo, já nos preparativos para o início após a leitura da mensagem do prefeito. E como o senhor bem falou, o senhor foi reeleito para o seu terceiro mandato aqui na Câmara. Como é que está a confiança diante de um eleitorado que lhe concede essa nova missão? A confiança é a mesma, naquilo que acreditamos desde o primeiro mandato. Meus pilares, nós defendemos aqui o desenvolvimento da cidade de Manaus, geração de emprego e renda, a cultura, o esporte e a habitação. Esses são os pilares que permeiam aqui o nosso trabalho diário e, é claro, legislando, fiscalizando demandas oriundas daquela fatia, daquela zona da cidade de Manaus que continua acreditando no nosso trabalho. Nós fomos eleitos com 10.753 votos, quase 11 mil votos, quase triplicou a minha última eleição, portanto a responsabilidade é muito maior, tendo em vista que nós tivemos voto de norte à zona rural da cidade de Manaus. E a sua carreira política começou lá atrás, em 2012, quando o senhor filiou primeiramente ao PMDB. E como que foi essa decisão e como essa sua trajetória evoluiu ao longo desses anos até chegar na liderança do União Brasil aqui na CMM? Hoje, assumindo o terceiro mandato, hoje o Diego Afonso é muito mais maduro, A gente já tem aí, apesar de ser muito novo, eu tenho 40 anos, mas a gente já tem aí mais de 10 anos de uma historiazinha. E aí, como você muito bem colocou, eu quando procurei a entrar na vida pública, a primeira coisa que eu acho que todo jovem ou qualquer militante da política, seja manauara, seja de qualquer lugar do país e do mundo, precisa ter uma formação. E foi aí que eu conheci a Fundação Ulisses Guimarães e eu tive, diante dos quadros do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, antigo PMDB, eu tive a oportunidade aí de ter toda a minha escola política, mas a minha formação também vem de berço, Eu sou de uma família que é política no estado do Amazonas há mais de 40 anos, O meu avô foi prefeito de uma cidadezinha pequena no sul do Amazonas e hoje o meu mandato refletiu a nossa chegada aqui do Purus à cidade de Manaus, Tenho um pai que continuou esse legado também, que foi 7 vezes é deputado estadual pelo estado do Amazonas e o nosso mandato na Câmara também representa essas pessoas oriundas do interior do estado que hoje procura a capital em busca de um estudo de melhor qualidade ou de uma saúde também mais qualitativa. Em 2016 o senhor foi eleito pela primeira vez vereador, E em 2020 conseguiu essa reeleição. Quais foram os principais desafios nesses 2 mandatos? Eu acredito que o primeiro mandato ele tem sempre o desafio de aprender, Eu, no meu primeiro mandato, eu ouvia muito mais do que falava. E eu acredito que o primeiro mandato foi o que me realmente credenciou. A Câmara, ela é uma escola para qualquer político. O político que não passa pela Câmara Municipal de Manaus e as câmaras legislativas do Brasil afora, ele não tem a mesma evolução que os políticos que chegam a um cargo de executivo têm sem passar pela Câmara. E por que digo isso? Porque a Câmara reflete os problemas diários das cidades. Os problemas estão dentro das câmaras, estão nas cidades. Então, a Câmara Legislativa ela me deu uma evolução política, uma formação que eu confesso que eu não sei nem dimensionar aí o tamanho da minha evolução. Mas talvez isso, por toda essa evolução, o terceiro mandato, foi um mandato muito duro, esse último mandato foi um mandato que eu tive realmente a minha independência política, caminhei na oposição, União Brasil foi um partido que me deu a oportunidade, na minha chegada, de ser presidente do partido, um partido que
que é um dos maiores partidos do Brasil, o maior partido do Estado, e me deu a honra também de liderar nesse último mandato e permanecer no terceiro mandato, tendo em vista que na nossa condução a bancada dobrou, né? E agora, né, ela triplicou de tamanho. Então a gente precisa ter muito diálogo, né, com os vereadores novos que chegaram na casa, mas também precisa defender as bandeiras, as ideologias partidárias que a União Brasil prega no país todo. Mas eu estou muito à vontade, né? A União Brasil é um partido que uniu, que nasceu da fusão de dois grandes, PSL e Democratas, né? E chega não só para a 19ª legislatura, como no Estado e no interior do Estado, com uma grandiosidade, né, tanto das suas bandeiras quanto do que nós acreditamos. E é isso que eu vou sempre debater e defender aqui nesse poder. Foi desafiador, não é mesmo, vereador? E também é um novo desafio. Com certeza, né? O desafio do primeiro, se seria maior ou menor, muito maior o terceiro mandato consecutivo, pela votação e representatividade que todas as zonas praticamente votaram no vereador Diego Afonso, de norte a sul, a zona rural, nós tivemos uma belíssima representatividade, portanto, a responsabilidade nos aumenta, né, da mesma forma que liderar a segunda maior bancada na Câmara Municipal de Manaus é sempre uma responsabilidade, e debater com 41 vereadores que representam, né, segmentos diferentes, que representam locais diferentes de Manaus, mas é isso que engrossa as trincheiras da Câmara Municipal de Manaus, essa pluralidade que fortalece o debate, né, divergir, mas convergir quando se trata do bem comum para a população. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco nós vamos falar de atividades parlamentares. Não saia daí que o debate CMM volta já. Nós estamos de volta com o debate CMM e o nosso convidado de hoje é o vereador Diego Afonso, do União Brasil. Nós falávamos o terceiro mandato consecutivo aqui na Câmara Municipal. E aí o senhor já acumula uma grande experiência nesse sentido, né? E por falar em vivência, o senhor já exerceu funções como corregedor, ouvidor e vice-presidente aqui da Câmara. Como essas experiências lhe ajudaram a moldar a sua visão sobre a política municipal e a gestão pública? Como eu falava ainda há pouco, eu já passei com alguns cargos da mesa diretora importantes aqui deste poder, já fiz parte de diversas comissões e da mesma forma tive a oportunidade no meu segundo mandato de presidir uma comissão parlamentar de inquérito, que é o último mecanismo, né, que o vereador tem de fiscalizar, né, concessões públicas, fiscalizar aquele segmento que ele vem discutindo, debatendo e não apontando soluções, né? E graças a Deus, a última grande experiência de todas essas que você falou, a maior foi a Comissão Parlamentar de Inquérito, que de forma inédita essa CPI reduziu a tarifa de esgoto. Eu acredito que vocês acompanharam, a TV Câmara foi fundamental em todas as diligências, em todo o decorrer da CPI das águas de Manaus, e a gente originou um TAG, que hoje é a bússola para essa casa fiscalizar os avanços que até 2030 Manaus terá cobertura 100%, e hoje ela já tem uma das menores tarifas de esgoto do país, graças a esse TAG, graças à CPI que originou a redução da tarifa de esgoto, entre outros benefícios. Mas todos esses cargos que eu já assumi me garantiram, né, essa experiência, essa vontade de servir a população de Manaus cada vez mais, e é essa vontade que eu carrego para o terceiro mandato, que continuo defendendo as mesmas bandeiras, o mesmo segmento, mas acima de tudo sempre mantendo o meu compromisso com Manaus. O senhor falou exatamente da CPI da Águas de Manaus. Fala pra gente um pouco de como foi os bastidores, como é que foi todo esse trabalho. Quando se fala de CPI, é sempre
é o último instrumento, como eu falei, de qualquer parlamentar. Como você tem, é sempre sempre é muito temido, né, pelos órgãos fiscalizadores, pelas empresas de concessão pública. Mas foi muito tranquila, apesar de ter sido muito trabalhosa, né, porque tu tem que lidar da mesma forma como em votações, com alguns vereadores que divergem, né, tem que lidar com as demandas da população e com os órgãos fiscalizadores e a empresa de concessão pública, no caso, Águas de Manaus. Mas nós conseguimos conduzir os trabalhos ao lado de todos os vereadores e talvez a CPI das Águas foi o único instrumento que foi aprovado por unanimidade por esse poder, né? Talvez nenhuma outra matéria da 18ª legislatura teve uma votação por unanimidade, né? Qualquer projeto, eu não me recordo, né, se teve alguma CPI, né? Por isso que eu digo que nós fizemos histórias e isso embasou outras câmaras, embasou outros municípios que estavam com problema no abastecimento de água, que estavam sofrendo cobranças abusivas, né, que estavam tendo interrupções, né? Ainda falta muito, né, para essa concessionária. Ainda há pouco eu estava conversando com alguns vereadores que têm interesse na Comissão de Água e Saneamento deste poder e já disse a eles que eles vão ter muito trabalho, né, para fiscalizar, né, essa concessionária que ainda tenta lesar alguns consumidores, né, em não cumprir o TAG. A última instância, o último mecanismo que nós teremos é quebrar o que foi celebrado. Mas sempre vejo ela com bons olhos por tudo que relatei, né, pela experiência que me deu ao meu mandato, mas principalmente para o retorno em mais de 150 mil manauaras que tiveram a sua redução garantida, que tiveram os benefícios que chegaram, né, o Trata Bem, né, as intervenções hoje que é feita pela concessionária, hoje tem um caderno técnico a seguir, né, porque ela fazia de qualquer maneira, qualquer hora, e a população acabava pagando duas vezes, né, através da prefeitura, né, que tinha que asfaltar um dia e na outra semana de novo, porque a concessionária saía rasgando a cidade como um todo e causando prejuízos ao erário público e à população, né, com seus horários, com as suas ruas lá interditadas a qualquer hora ao seu belo prazer. É claro que tem questões que são fortuitas, né, que são de casos aí que não tem previsão, mas tem outro que era falta de manutenção, tinha outra que o recapeamento era feito de qualquer maneira mesmo, talvez nem chegava ao asfalto em determinada área, só aquele barro batido e o breu para dizer que fecharam mesmo a camada asfáltica aqui. E por isso que digo que a população acabava pagando duas vezes, e foi isso que o TAG também coibiu, e hoje existe um caderno técnico para a concessionária seguir, e aqui a comissão, juntamente com os vereadores, vai ter que fiscalizar para que a gente não tenha um prejuízo maior de essa conquista, por exemplo, ser desfeita, né, o TAG ser rompido aí por ambas as partes, tanto da casa como da prefeitura e os órgãos fiscalizadores que participaram nesse mesmo local aqui, a celebração do termo de ajuste de gestão. Que foi, de fato, um impacto positivo, né, para a nossa população. Sim, eu pude sentir isso nas ruas, né, onde os bairros que receberam o Trata Bem, as comunidades rurais que receberam ampliação, os bairros que receberam, que já tinham as 4 etapas da estação de esgoto, que teve a redução para 75% da tarifa de esgoto. Com certeza, durante o ano de 2024, eu recebi talvez um dos maiores elogios e um dos maiores retornos do nosso segundo mandato foi na presidência da CPI das Águas. É lógico, creditado não a mim, mas a todos os vereadores que fizeram parte da comissão, os vereadores que aprovaram e principalmente que celebraram também o TARM e o relatório final desta comissão. Tá certo. O senhor também tem defendido políticas voltadas ao empreendedorismo, habitação, esporte, cultura e família, né? E quais projetos específicos o senhor planeja para esses setores nessa sua nova gestão? Nós ganhamos um processo eleitoral contínuo
defendendo esses mesmos pilares. Né? Nós precisamos, por exemplo, na área de habitação, nós precisamos enfrentar o plano diretor, o código ambiental, né? Que são entraves que a construção civil, que o Sindicato da Construção Civil e a jurisprudência federal necessita. Então, para o próximo mandato, nós precisamos aqui o poder enfrentar o plano diretor que ainda é defasado desde 2016. Né? Então, a gente precisa ajustar isso, né, legislativamente. Então, portanto, vou provocar assim nesse plenário no quesito habitação. E aí nós vamos, quando se fala em habitação, quando se fala do setor da construção civil, nós vemos já uma geração de emprego e renda que está aí em plena evolução. Né? A construção civil emprega aí boa parte do setor de serviço e é isso que eu defendo também aqui nessa casa. Né? Eu fui presidente da Comissão de Empreendedorismo e Cooperativismo na casa, né? Defendo essa bandeira aqui, não espere do vereador Diego Afonso menos do que nós entregamos nessa 18ª legislatura, nesse segundo mandato. Nós queremos continuamente, né? Tínhamos, por exemplo, uma matéria que a prefeitura não conseguiu sancionar, talvez por eu ser um vereador de oposição, mas era de suma importância, que era a redução do imposto de serviço, a anistia do imposto de serviço das operações de crédito da FEAM. Isso daria em volta de 7 a 9 milhões para o micro e o pequeno empresário. Né? A gente sabe que o microcrédito facilitado, ele muda a vida de muitos empreendedores que não têm condição ao crédito, e a Agência de Fomento do Estado é para isso. Ela não é banco, ela não é entidade financeira. Ela é para fomentar micronegócios e a FEAM se comprometeu com isso. Nós defendemos isso com o governador Wilson Lima, mas aprovamos aqui, não tivemos aí a sanção do prefeito. Espero que ele reveja essa situação, tem muitos feirantes, muitos negócios dentro do bairro que cresceram e que precisa de um empréstimo facilitado, e o microcrédito com esse fundo facilitaria. Nós temos aí defendido muita cultura, né? Nós precisamos resgatar de fato aí os pequenos festivais, nós precisamos resgatar de fato a cultura ali comunitária, né? Que são as quadrilhas, que são as cirandas, que são as danças tradicionais da nossa cultura, que eu digo que eu era um dos poucos vereadores que defendiam isso. E todo mundo já brincou, todo mundo defende um boi-bumbá, todo mundo já teve acesso durante a sua formação a dançar uma quadrilha, seja na sua escola infantil, seja no seu ensino médio. Portanto, nós precisamos fortalecer, eu defendo muito isso. Eu já fundei ligas, né? Já ajudei mais de 60 movimentos culturais, participo, né? Gosto muito, eu sou um amante da nossa cultura, da nossa tradição. E talvez, se a gente não fizesse isso, eu vi nesse segundo mandato já muitos vereadores tendo esse entendimento. Meu primeiro mandato me chamava de doido, né? Quando eu defendia quadrilheiro junino, me comparavam talvez com quadrilha criminal, né? E essas pessoas eram muito marginalizadas. E talvez hoje, com os investimentos que as minhas emendas direcionadas para cultura, para arraiais, para folclore, eu quero priorizar mais ainda, tendo em vista que nós já tivemos grandes conquistas, né? Tinha movimentos, eu quero, por exemplo, eu quero que a prefeitura abra as portas. A prefeitura precisa levar a comunidade para dentro das escolas, né? E aí é com a cultura, é com o esporte, né? Aos finais de semana. Tem movimentos culturais ainda que ainda não tem aonde ter ali o seu lazer e o seu ensaio, porque não tem acesso às quadras comunitárias, não tem acesso às escolas. E eu acredito, eu já tenho esse projeto Escolas Abertas, mas que vai trazer de fato os movimentos culturais, folclóricos, para dentro das escolas, aonde tem a formação. Eu acredito muito nessa transversalidade da educação. Ela precisa estar aliada à comunidade, aos pais e à cultura, né, ali do bairro, né? E é através das escolas comunitárias. Vou levar de novo o projeto para o secretário novo, né, para que a gente possa ter de fato
aí uma proximidade e um fortalecimento da nossa cultura e de todos os movimentos culturais, né? Meu gabinete sempre estará aberto aos pilares que eu coloquei para você aqui. Ainda há pouco eu conversei, eu estava numa reunião, demorei ainda para começar a gravação aqui do programa, exatamente porque eu estava numa reunião com o superintendente de habitação do Estado, para realmente já discutir novos projetos, né, discutir regularização fundiária de Manaus e novos projetos do Minha Casa Minha Vida para a cidade de Manaus, tendo em vista aí que o governo federal repaginou todo Minha Casa Minha Vida e habitação também é um pilar do nosso mandato. Portanto, habitação, geração de emprego e renda, né, cultura e esporte, a gente vai priorizar mesmo, né? Eu tenho visto aí ao encontro da Prefeitura de Manaus, começou a entregar alguns campos, né? Estavam muito ociosos, o Estado estava tomando algumas áreas para fazer as reformas e tudo, e também o governador Wilson Lima fez o maior pacote, o maior convênio na última legislatura, tanto em feiras e mercados, quanto em reformas de campos de futebol, como também no sistema viário da cidade de Manaus. É importante a gente ter também esses investimentos e defender nesse poder para que a população tenha, de fato, um sistema viário com asfalto de qualidade. Da mesma forma também, que é uma área que eu vou priorizar, Manaus precisa ter, de fato, uma engenharia de tráfego, de fato, um departamento de mobilidade urbana que funcione no IMU. Né? Eu acompanhei a escolha do novo presidente, diretor-presidente do Instituto de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Manaus. Pretendo propor várias matérias para que a gente possa criar mecanismos como sistema de informação, como tirar mesmo do papel. Manaus tem sinais inteligentes, mas não funciona, né? Precisa de uma integração aí desse departamento de engenharia de tráfego, precisa ser estudado. Manaus são mais de 4.000 veículos que entram na frota da nossa cidade e é preciso, essa atual prefeitura e a nossa legislatura precisa começar a discutir a nossa mobilidade urbana como um todo. Não é só ônibus, né? Não é só recapeamento, né? É engenharia de tráfego, é estudo de mobilidade, né? E tecnologias que já existem em países desenvolvidos, que nós precisamos trazer para Manaus e aplicar, né? E aí são investimentos, é uma construção, são debates que essa casa precisa trazer. Por exemplo, existe aí conferências Smart City, sempre no sul, por que não? Nós vamos ter aqui um estado vizinho, né? Aqui no município vizinho, Belém, que vai sediar a COP30, né? Que vai discutir toda a questão temática do mundo, do país, que nós precisamos também preparar a cidade de Manaus, né? Para ser de fato aí uma cidade inteligente, né? Uma cidade economicamente sustentável, viável para esses grandes investimentos. E Manaus tem tudo para ser, de fato, a capital da Amazônia, né? Eu citei o exemplo de Belém. Manaus avançou muito, mas precisa, né, enfrentar a mobilidade urbana, precisa enfrentar o transporte, precisa enfrentar a pauta sustentável também, né? E lógico, aí a tecnologia, né, 4.0, portanto, esse polo digital precisa existir, tendo em vista que nós temos aí a Zona Franca, nosso principal modelo econômico, que eu acho que já bateu recorde de faturamento ano passado, mas a gente precisa criar outros modelos econômicos para que a gente não fique sempre no pires da mão do governo federal, uma reforma tributária, todo mundo se move, porque a gente só trabalhou esse modelo econômico, né? Nós precisamos trabalhar o polo 4.0, nós precisamos estruturar, né, o polo bioquímico, né? Nós precisamos aí preparar Manaus para ser, de fato, a capital da Amazônia. E é exatamente isso que nós vamos falar no próximo bloco. Vamos falar de ações nesse novo mandato. Não saia daí que o debate CMM volta já.
Já estamos de volta com o programa Debate CMM e a gente fala agora de prioridades. Para esse quadriênio, como que o senhor pretende trabalhar essas prioridades? Nós vamos, nessa mesma prioridade, né, nós precisamos aí discutir, começar a discutir, fazer as audiências públicas para os principais temas. Plano diretor é um da cidade de Manaus, Código Ambiental é outro. Né, nós precisamos começar a discutir algumas potencialidades, né, de Manaus. O polo digital é uma, né, o polo naval é outro. Né, nós vemos aí, eu tive o apoio desse segmento do polo naval, os estaleiros da cidade de Manaus, que tem uma particularidade. Você sabe que as nossas rodovias são os rios. Né, nós vemos aí o balizamento do Rio Madeira, e a indústria naval está em plena ascensão. A gente precisa criar mecanismo, né? Seja de isenção de impostos municipais, de benefícios que a gente precisa criar, de fato, uma Manaus fácil de empreender. Nós não podemos ter uma Manaus que, para tirar um alvará de funcionamento, é preciso de ter um amigo político ou um despachante. Nós precisamos ter tudo integrado, digitalizado, para que em 72 horas Manaus possa abrir uma microempresa, por exemplo, que tem seus benefícios. Da mesma forma como nós precisamos usar aqui esse poder, e o presidente Davi já mostrou disposição disso, das colégios, né, formar cada vez mais alunos mais específicos para determinadas áreas. Quer ver uma coisa? A área de vocês aqui, comunicação, é a maior dificuldade se encontrar um programador, um design e tal. A gente precisa discutir com a população qual é a demanda que hoje, seja o polo digital, seja o polo naval, seja o PIM, está exigindo, né? Porque postos de trabalho, todo dia eu recebo centenas, né? Mas aquele currículo que chega para mim aqui na porta da Câmara talvez não se encaixe, né? Então a gente precisa, inclusive, orientar nossos jovens através aqui das colégios, através desses cursos que hoje a Prefeitura, né, que a Bolsa Universidade que nós aprovamos aqui ofertam hoje, mas que seja a realidade aqui dos nossos potenciais. E aqui eu citei três polos que podem ser trabalhados, desenvolvidos e formatados, discutidos aqui por esse poder, e a gente possa dar oportunidade para o jovem de ganhar aí um salário talvez que ele nem almeja, né? Às vezes a nossa juventude ela está muito propícia ao serviço público, né, à carteira assinada, e hoje a gente já vê aí profissionais digitais, o e-commerce aí, essa nova geração já ganhando muito mais que nós aqui do serviço público, né? Que nós que às vezes se limitamos aqui a profissionais já por essa nova geração já batida, né? Então a gente precisa também discutir hoje o que o Cine oferta, o que as colégios ofertam aqui, né, e outras áreas educacionais, para que a gente possa de fato aí ocupar essas cadeiras do distrito, do polo naval, e estruturar esses polos econômicos aí que estão em plena evolução. Mas a gente precisa aí preparar Manaus para essa virada, né? E aí passa economicamente, passa por esses polos e passa pelo aquilo que eu acredito que realmente é o maior projeto social, é o emprego, a geração de emprego e renda, né? É tudo aquilo que nós defendemos aqui, a cadeia econômica da cidade de Manaus, né? Eu também defendi muito durante o Covid, né? Eu fiz parte, né? Eu criei a Frente de Recuperação Econômica e nos balizou muitas medidas que o comércio tomou, que a indústria tomou, graças a essa discussão que a gente fez com todos os entes da cadeia econômica da cidade de Manaus. Da mesma forma, e da 18ª legislatura,
toda essa cadeia econômica ficou dentro aqui da Câmara, coisa que nunca existiu. E a gente quer continuar sendo esse interlocutor, nós queremos continuar sendo esse defensor de quem gera emprego e renda, mas acima de tudo, de quem está buscando oportunidade também, que é boa parte da população. Todos os dias chegam currículos para mim, né? Mas é preciso também a gente profissionalizar, a gente precisa formar esses jovens para que realmente estejam preparados para o mercado de trabalho. E lógico, o mercado de trabalho que está em ascensão, que está em evolução, né? Talvez o meu, o seu, não é a mesma visão da realidade, né? Eu preparo meus filhos já para uma outra realidade, né? Economicamente falando, para ele ter de fato a independência financeira dele, né? E mudou, o mundo mudou muito, né? A gente precisa trazer o que está dando certo, a gente precisa discutir o que está dando certo e o que pode aí evoluir, tornar Manaus de fato uma cidade desenvolvida, com índices mesmo de desenvolvimento humano, né, e sustentável alto, né? Isso que eu acredito, é nisso que vai continuar a minha luta pela cidade de Manaus, aqui nesse poder. E a gente fala de Manaus, na sua visão, qual é o maior desafio que a nossa cidade enfrenta? Eu citei transporte, citei mobilidade urbana, citei o plano diretor, mas nós estamos diante aí do inverno, né? E eu bati muito nessa tecla dos pontos que são de risco. E a próxima, essa nova gestão, ela precisa encarar os mais de 1.200 pontos que tem de zona de risco em alagação. E é preciso fazer, de fato, um trabalho de contenção, como a Prefeitura de Salvador já fez, como a Prefeitura de Recife já fez, e são referência no quesito encosta, né? Quando eu digo, porque nós temos uma área rural muito forte aqui, nós somos banhados de rio por toda a cidade. Nós estamos aqui no Santo Antônio, tem um porto aqui na minha frente. Aqui o bairro São Raimundo, da mesma forma. E são todos esses bairros que eu citei para vocês estão drasticamente atingidos pela erosão das fortes chuvas. E a Defesa Civil já catalogou desde o meu primeiro mandato, né? Eu já denunciei, eu já mostrei, já consegui recursos estaduais para começar essa obra da beira-mar aqui toda. Nós começamos, a Prefeitura começou, mas é preciso o governo federal entrar, é preciso a Prefeitura entrar com recursos, é preciso nós, vereadores, entrar também com o recurso de investimento através das nossas emendas, para que possa, de fato, a gente conseguir enfrentar o problema das erosões, das zonas rurais e das encostas nossas aqui. E eu citei um exemplo muito claro aqui do Santo Antônio e da beira-mar toda comprometida, e até uma obra bonita que tem aqui no São Raimundo do Prosamin está comprometido aí, pelo menos aí em torno de 3.000 e poucas pessoas, que eu digo que eu sou filho do São Raimundo, né? Um bairro que eu represento com muito carinho e com muita responsabilidade. Eu digo que o São Raimundo, se ele fosse tratado com a devida responsabilidade por nós, e aí eu digo Prefeitura, Governo do Estado, seria um cartão postal tranquilamente da cidade de Manaus, ali na bacia, que tem diversos estaleiros, tem casas maravilhosas ali. Começou o Prosamin. É preciso enfrentar agora essas obras que a Defesa Civil já catalogou e nós já denunciamos. Portanto, eu acredito que o maior enfrentamento hoje é essas questões da alagação e dessas áreas de risco, de mais de 1.200 pontos em Manaus. Tem muita família que corre o risco por não ter tido ainda essa demanda atendida pela Prefeitura de Manaus. E da mesma forma, como a habitação, né? Não se tem também como remover algumas famílias de determinadas áreas que já estão de risco total, já estão condenadas, se não tiver habitação para ofertar, para suprir toda essa demanda. Hoje Manaus tem um déficit habitacional de mais de 100.000 unidades e cresce, e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. O Estado, nós defendemos muito isso. Eu fui o autor da criação da Secretaria de Habitação da Prefeitura de Manaus, né? Eu fui o autor do dispositivo. Eu trabalhei na Superintendência de Habitação, eu
Eu trabalhei, continuo trabalhando na construção do Amazonas Meu Lar e esse pacote que o Estado está referendando, não só em Manaus, mas em todo o Estado do Amazonas, vai reduzir em mais de 25% esse déficit habitacional da cidade de Manaus. E se o próximo governador, né, e se o gestor da capital realmente executar o que está previsto para Manaus, eu não tenho dúvida que Manaus vai reduzir esse déficit aí em mais de 30% tranquilamente, somente nessa próxima legislatura. Aí a gente fala de comunicação, né? E como é que o senhor acredita ser fundamental a melhoria da comunicação entre a Câmara Municipal e a população? Eu acredito que a comunicação, eu levo isso para o meu mandato, né? Eu estava falando ainda há pouco para vocês que o meu mandato está sempre à disposição daqueles veículos de comunicação séria. A Câmara Municipal de Manaus é a caixa de ressonância do povo, né? Aquele vereador que está diariamente em contato com a população e defendendo no plenário da Câmara de Manaus precisa comunicar, precisa ter comunicação assertiva para que a população ali enxergue o trabalho dele, né? Quando ele leva uma demanda, e geralmente é nos dias que não tem plenário, de quinta a domingo que ele visita, se esse vereador visita as bases e traz e coleta, eu tenho um instrumento que é muito próximo, eu tenho um gabinete móvel, né? Todo final de semana eu estou num bairro, nós estamos repaginando todo esse gabinete que leva a saúde, que leva a cidadania, que leva atendimento jurídico, que ouve a população, porque também não adianta tu somente levar os benefícios se tu não participar, né? Eu participo, eu faço gabinete nesses bairros que eu tenho a honra de representar e a gente coleta ali, é o momento que a gente conversa com a população, é o momento que a gente vê como é que está a educação, como a gente vê como está o sistema viário, as intervenções que compete à Câmara requisitar e ao Poder Executivo também executar. Da mesma forma, a gente vê como é que está a merenda da escola, a gente vê como é que está o fardamento das crianças que vão começar, já começaram agora, e assim a gente vai tomando as providências e comunicando à população. Então, a comunicação é o pilar também do nosso mandato, né? Quem não se comunica bem com o seu eleitor, ele não consegue passar o trabalho, e isso eu estou sempre aprendendo e estou à disposição aqui de todos vocês da Câmara Municipal de Manaus que fazem isso diariamente, né? O nosso desafio é comunicar diariamente, né, tudo que nós estamos fazendo. Eu faço, se eu pudesse andar com o cameraman do meu lado todos os dias e ali narrar, né, eu faria tranquilamente, porque a vida do homem público ela é muito aberta. Quem não entende isso, né, não consegue conduzir o seu mandato de forma transparente, mas principalmente com uma forma que cada vez mais a comunicação está mais dinâmica, né? Você vê aqui a mudança que vocês já fizeram na rede social, na TV Câmara, entendendo aí qual é o pilar de cada vereador, aquele vereador. Tem outros que preferem não se comunicar, né? Eu não, a comunicação é o coração do meu mandato, né? Eu sempre procuro me comunicar muito bem desde que eu estou saindo de casa. Então, minhas plataformas são as mesmas desde o meu primeiro mandato, o meu telefone é o mesmo desde o meu primeiro mandato e também desde que eu tive o meu primeiro telefone, a Amazônia Celular, para você ter uma ideia. Então, a população tem esse meu número já há muito tempo, né? Eu faço gabinete, né? Eu escuto a população, eu estava aqui já fazendo gabinete, eu chego, a população tem, eu não me esquivo, né, de fato, de atender e escutar, porque é isso que embasa, né, o meu mandato. Portanto, só respondendo a sua pergunta, meu mandato está à disposição da TV Câmara, está à disposição de todos os veículos de comunicação que quiserem, de fato, aí propagar, né, através das ondas digitais da TV Câmara. Muito obrigada, vereador, por participar do nosso programa, uma conversa muito rica, muito esclarecedora, principalmente para o nosso telespectador, né, para a nossa população manauara. A gente vai ficando por aqui e agradece mais uma vez a sua participação aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade aqui da gente estar falando do nosso trabalho, falando das perspectivas para a 19ª legislatura, mas acima de tudo, respondendo aí o anseio da população que continua acreditando no meu mandato. O meu compromisso é com Manaus. E para você aí de casa, não esquece, na próxima quinta-feira, a partir das 3 horas da tarde, nós estamos de volta. Até lá!